Olá pessoal, muito bom dia, Canal Brasil Notícias chegando, sou Rio Guli Fagundes, hoje é dia 17 de junho de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para este vídeo, gente. Na verdade não tem matéria, é o vídeo, Herbert Passos Neto, aconselho a vocês aí, vocês que curtem o meu canal, gostam do meu canal, se inscrevam no canal dele, é um canal muito bom, vale a pena. Ele fala aqui sobre Olavo de Carvalho, o Foro de São Paulo, eu achei interessante, e fala também sobre a questão dos generais covardes. Eu acho que vale a pena você conferir esse vídeo junto comigo aqui, tá bom? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador, não esquece, aperte o sininho das notificações aí, coloca aí para receber todas as nossas notificações, tá certo? Tá aqui, vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem? Eu quero fazer algumas considerações aqui a respeito dos generais, né? Muita gente falando aí que os generais são covardes, não são confiáveis. Acabei de ver mais um vídeo do Olavo comentando sobre isso. Muita coisa do que ele fala eu acho que está 100% correta, mas nesse ponto em especial eu tenho algumas dúvidas e eu quero compartilhar algumas considerações aqui com vocês justamente a respeito dessas dúvidas, tá? Veja, ele descreveu, ele fez um vídeo agora, né, dizendo, entenderam agora, né, e ele vai descrever ali uma situação do Foro de São Paulo, né, o Olavo fala que a mídia escondeu o Foro de São Paulo todos esses anos, não porque o Foro de São Paulo seja insignificante, mas sim porque ele é poderoso, né, e aí o Olavo vai dizer que o Foro de São Paulo é uma organização monstruosamente poderosa, que controla a mídia, universidades, classe artística, a maior parte da classe jornalística, parte do parlamento, e o que mais que ele falou? E o STF, claro, né? E aí ele faz esse comentário sobre o poder que tem o Foro de São Paulo, que agora está sendo revelado, e ele vai dizer que os generais, né, são frouxos, né, que o Bolsonaro não pode confiar em ninguém, que eles não vão fazer nada na verdade. E é justamente sobre esse ponto que eu quero dividir com vocês uma reflexão, tá? O porquê que eu tenho dúvidas a respeito deste ponto específico dos generais. Porque olha só, se a gente pensar na história das Forças Armadas, tá? Prestem atenção. É muito plausível a gente achar que tem gente de esquerda dentro das Forças Armadas, né? O que eu acho pouco plausível é achar que só tem gente de esquerda e não confiável ali dentro. Eu acho que deve ter de tudo, né? Eu não acho que deve ter só um tipo de general. Mas se a gente for pegar a história das Forças Armadas, a gente vê que no começo do século passado, por exemplo, tinha uma influência comunista considerável dentro das Forças Armadas, né? Quando o Partido Comunista foi fundado no Brasil em 1922, várias pessoas que integravam o partido eram das Forças Armadas, eram militares. E é importante lembrar que naquele momento, naquele contexto, o Partido Comunista ele tinha uma retórica forte no sentido de renovação política, renovação social, né? Lembrem-se que a gente estava ali naquele momento de república do café com leite, com oligarquias comandando tudo. Então é compreensível, né? Compreensível ver que uma retórica de renovação política e social é sedutora para muita gente, tá? Então, é fato que tinha militares ali com simpatia comunista, depois teve intentona comunista, né? Ou seja, tinha militares que eram convertidos ao comunismo, né? Agora, também não dá para a gente pensar que só tinha comunista ali dentro, né? Tanto que teve um anticomunismo, né? Eles debelaram a intentona comunista rapidamente, em 64 os militares também combateram o comunismo. Então, se tinha comunismo lá dentro das Forças Armadas, também tinha o anticomunismo, né? Agora, quanto disso sobrou até aqui? É isso que a gente tem que ver. E veja, é fácil entender de onde que vem influência de comunistas dentro de Forças Armadas. Se a gente for buscar, por exemplo, tem um livro do Lenin, que é O Estado e a Revolução, onde ele vai fazer uma análise ali de uns estudos do Engels a respeito do Estado. E ele vai dizer que o Estado, na verdade, é uma invenção, né, instituída para poder amortecer a luta de classes. Ele diz que as classes são sempre irreconciliáveis, não tem como você ter conciliação de classes, né? E para poder passar um pano nisso, a classe dominante institui um Estado, né, para poder fingir que existe uma mediação
né, que existe uma justiça e tudo, mas ele vai dizer que o Estado é sempre uma ferramenta de controle, uma ferramenta que está a serviço da classe dominante para poder dominar a classe dominada. E ele vai dizer que o Estado, para existir, ele existe baseado em alguns pilares, e um desses pilares é você ter um aparelho coercitivo separado da sociedade, ou seja, forças armadas separadas da sociedade. Então, veja que nos próprios estudos do Engels e do Lenin, você já encontra ali bases para depois haver uma infiltração comunista em forças de segurança, né? Porque, poxa, se você entende que o Estado está a serviço da classe dominante, você quer fazer uma revolução, e você entende que existe aquela força armada ali, né, defendendo supostamente o Estado, mas que você acredita que, na verdade, defende somente a classe dominante, ou seja, você precisa desmobilizar essa força armada de alguma maneira, tá? Claro que os comunistas entenderam isso há muito tempo, e não só em relação a forças armadas, mas em relação a qualquer tipo de poder institucionalizado que tivesse influência em cima da sociedade, igreja, forças armadas, e até hoje a gente enxerga isso nessas organizações de policiais que se auto-intitulam antifascistas, né? Tem vários grupos de policiais que se auto-intitulam antifascistas, policiais antifascistas. Então veja, a influência de esquerda, né, existe dentro de forças de segurança até hoje. Agora, é implausível achar que só tem isso dentro de forças armadas, né? Muito pelo contrário, me parece que existem muito mais forças anti-esquerdistas, anticomunistas, não só dentro do exército, como também dentro de qualquer força de segurança, de qualquer força policial, tá? Então, assim, eu acredito que existe de tudo, tá? E se existe general ali que é anticomunista, que é anti-esquerdista, me parece que não seria inteligente que esses generais ficassem contando para todo mundo quais são os planos deles, né? Muito pelo contrário, me parece muito mais inteligente haver a dissimulação. Para quê? Para poder ter o elemento surpresa. O elemento surpresa é um elemento importantíssimo de qualquer tipo de combate, não só de um combate militar. Qualquer combate, qualquer luta, qualquer enfrentamento, né? Como é que o bandido te assalta na rua? Ele te surpreende, né? Tenta vir pelas costas, tenta vir, né? Ele vai dissimulando, ele não vê, o bandido não vê o sujeito que ele vai assaltar na rua, e lá de longe ele avisa: aí você que está chegando, continua chegando aí que eu vou te assaltar. Ninguém fala isso, né? Ele vai fazer um elemento surpresa. Da mesma maneira, quando você está lutando, se você faz alguma arte marcial, né, você também não se aproxima do adversário e fala: se liga, eu vou dar agora uma sequência, vou fazer jab direto e upper em você, tá bom? Não foge não. Não existe isso. Então, a dissimulação, o elemento surpresa, fazem parte do jogo, tá? E eu entendo que os militares ali, por mais que possam talvez não entender, ou provavelmente não entender tanto dessas movimentações de guerra cultural, essas movimentações de globalismo da forma que o Olavo entende, eu acho que no mínimo de guerra eles entendem, né? E sabem que dissimulação e elementos surpresa são importantes. Então, por mais que hoje vários generais tenham se tornado figuras públicas por estarem no governo, eu não acho que eles vão ficar aí falando para Deus e o mundo qual é a estratégia deles. E no meio da direita existe essa questão da linguagem, né? As pessoas se acostumaram com essa linguagem combativa: vamos enfrentar a esquerda, temos que acabar com a esquerda. Tem um monte de gente que pensa dessa maneira e só entende essa linguagem de combate frontal, quando na verdade a maior parte da estratégia não é feita de combate frontal, não é feita de combate direto. Muito pelo contrário, você tem que saber a hora de combater, a hora de recuar, combater, recuar. A esquerda entende muito isso, né? Tanto que semestre passado eles deram uma recuadinha e agora estão voltando tudo de novo. O establishment inteiro entende isso, né? Só quem não entende isso é quem não está acostumado com a luta política. Quem está acostumado, e a esquerda está acostumada com luta política há 150 anos, e uma luta política muito alicerçada com uma base intelectual sólida, por mais que você discorde completamente daquilo que a esquerda pensa, você não pode negar que eles têm uma base sólida intelectual, e essa base norteia tudo que eles fazem, tá? Então, assim, diante de um adversário tão poderoso como esse, qual seria o sentido de você ficar falando para todo mundo o que você vai fazer? Né? Qual o sentido? Vocês aí da esquerda, vocês estão ferrados, né? Qual o sentido de um general encontrar lá com o Aldo Rebelo e não vou te cumprimentar porque eu sei que você é comunista?
não tem sentido. Então, assim, quando eu vejo aqueles generais fazendo aqueles cumprimentos de cotovelinho no Bolsonaro, eu acho aquilo bem esquisito, não me passa uma boa impressão. Mas eu não posso descartar, pelo menos enquanto hipótese, de que aquilo seja somente uma dissimulação. Não posso descartar essa hipótese, né? Porque eu acho mesmo que se eles têm alguma ideia em mente, se eles têm noção desse problema, eles não vão ficar contando para todo mundo, tá? Então, se a gente entende que o Foro de São Paulo é, sim, algo tão poderoso, né? Domina universidades, jornalistas, classe artística e um monte de gente, você acha que você vai fazer uma ação contra isso, seja militar ou não, e não vai ter retaliação? Então, veja, se você pretende fazer algo contra um inimigo tão poderoso, você tem que ter uma retaguarda, você tem que ter condição de segurar a reação dele. Tá? E a reação não é pequena. Por quê? Porque se ele é tão poderoso, né, o Olavo fala que o Foro de São Paulo tem um poder monstruoso. Ora, se ele tem um poder monstruoso, a hora que você atacar esse poder, ou você tem um poder mais monstruoso, ou você tem um poder menor e vai precisar fazer avanços e recusa de modo a minar aquele adversário, de modo a secar os recursos deles aos poucos, enfim. Você tem que fazer ataques cuja reação você seja capaz de segurar. Senão você não consegue, né? Veja, você tá ali na categoria peso médio, como é que você vai lutar no absoluto com um super pesado? Partindo para cima assim, como se o super pesado não fosse nada e você fosse o super homem. Então, você tem que ter uma gestão de energia, gestão de recursos, tá? Por isso que eu não acho que é uma questão de covardia, né? Eu acho que é uma questão de limitação de recursos. Não estou nem falando aqui de parte política, estou falando de estratégia e de poder mobilizável. E outra, se a gente for também considerar pela linha que o Olavo opta, né, de falar do comunismo como uma organização internacional, um grande movimento, veja, então se a gente tem o Foro de São Paulo como um braço do comunismo internacional, ora, vocês acham o quê? Que o comunismo o Foro de São Paulo vai ser removido daqui e o comunismo internacional, que é uma organização mega poderosa, vai deixar por isso mesmo assim, perdemos o Brasil. Justamente o Brasil, que é um país que tem um papel-chave, ele tem um papel-chave na geopolítica, porque ele é um dos maiores produtores de alimento do mundo. Então, independente de comunismo, globalismo, independente de qualquer coisa, o alimento é o valor real, o grão é o verdadeiro valor, porque é a energia que alimenta as pessoas, é a energia que gera alimento. É mais importante até do que o petróleo, porque, veja, se acabar a comida, né, não adianta ter petróleo, o petróleo você não come, tá? Então, a gestão desses recursos de energia é uma das coisas mais importantes na estratégia geopolítica de todos os países, e a China vem investindo aqui no Brasil já há pelo menos uns 30 anos, e nos últimos 20 aumentou pra caramba, tá? A China já é o país que mais investe no Brasil e não é à toa. Ela faz isso porque ela quer ter controle sobre a nossa cadeia de grãos. Cansei de falar isso aqui, que ela é uma parceira do Estado de São Paulo, né, que o Dória vai fazer as privatizações de estradas, de todo o nosso sistema de infraestrutura. Já começou a fazer. E a China é a principal parceira, já está prontinha para comprar. E aí eu me pergunto a vocês também para a gente pensar, será que é fácil assim? Você se livra do Foro de São Paulo, se livra da influência comunista e você tem todas essas forças internacionais querendo ter controle sobre o Brasil e eles perdem isso e fica por isso mesmo? Claro que não, né? Se você afasta o Brasil da China nesse momento, você compromete os próximos 10 anos, no mínimo, de estratégia da China, tá? É um comprometimento tão grande que para ela talvez seja muito mais interessante bancar uma ação forte, né? Nem que, mesmo que seja indireta, né? Mesmo que seja indireta, vale a pena, porque, veja, a China, ela precisa que o Brasil dobre a produção de alimentos nos próximos 10 anos só para atender a demanda dela, que está crescendo. 1 bilhão e 300 a China fez uma estratégia de importar a commodity, ou seja, importar aquele produto que é primário, ou seja, que não tem valor agregado, ou seja, importar o grão e vender aquele produto que é o secundário, que tem valor agregado, que é o produto industrializado. E é por isso que ela lucra pra caramba, entendeu? A China lucra muito porque ela importa o que não tem valor agregado e exporta o que tem valor agregado. Só que por isso ela tem uma insegurança alimentar muito grande. Ela precisa importar muita comida, porque ela precisa alimentar 1,5 bilhão de pessoas, e uma boa parte dessas pessoas depende de comida importada. Por isso que ela tem que ter controle sobre os outros territórios produzem comida como o nosso, para que ela não fique dependendo de outro grande território produtor de comida, que são os Estados Unidos. Então veja, para você fazer uma treta dessa aqui dentro, você vai mobilizar forças internacionais que precisam te apoiar. E essas forças também precisam saber quando elas podem te apoiar.
Veja, se você tem vários outros conflitos ocorrendo, vários problemas ocorrendo pelo mundo, várias forças internacionais, como Estados Unidos, entre outras, que poderiam te apoiar, podem estar ocupadas resolvendo outros problemas. E mesmo que elas resolvam te apoiar e que resolvam bancar uma ação tua, né, vai ter outros países que vão estar contra ela. Então, assim, é um cálculo muito, muito, muito complexo. Tá? E por conta desse cálculo ser complexo, eu não consigo acreditar que a ação aqui, que não está ocorrendo na medida em que as pessoas gostariam, seria uma questão de covardia. Tá? Espero que o papo tenha sido útil. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Valeu. Bom, tá aí, gente. Ele resumiu o que eu venho falando para vocês há um bom tempo já, né? Eu venho colocando esse ponto de vista para vocês. Deixa eu só puxar mais um pouquinho que ela mudou de lado aqui, né? Eu venho colocando esse ponto de vista para vocês aí em relação ao Exército, em relação às Forças Armadas, em relação ao Bolsonaro não tomar uma ação enérgica como muita gente aí queria que o presidente fizesse, né? Que o presidente fosse lá e chamasse o artigo 142, porque existe toda uma força por trás disso, né? Existe toda uma estrutura por trás dessa situação toda, né? Não é só o presidente chamar o artigo 142, mas é o que vai sustentar depois, né? Uma coisa importante ali, que é, como ele fala ali, que a gente dá a entender, é o seguinte: tem muita coisa ainda obscura, tem muita gente escondida, e muita gente de influência que pós artigo 142 pode minar todos esses planos que são justamente, né, expurgar a esquerda do país. Isso tem que ser feito uma coisa calculada, tranquila, calma, né, para que, sendo feito que nem o 64 ali foi diferente. Ali você tinha o apoio da população, ali você tinha a OAB, ali você tinha a CNBB, ali você tinha a mídia. Hoje nós temos a mídia ao nosso lado? Não temos. Você tem a CNBB hoje ao nosso lado? Não temos. Você tem a OAB ao nosso lado? Não temos. Então, é uma briga que precisa ser muito bem calculada, bem pensada, e é isso que muitas vezes tem muita gente que não consegue perceber o porquê que Bolsonaro não aciona o artigo 142. Porque o artigo 142 é como eu sempre falo, a curto prazo pode ser a melhor coisa, mas ao longo prazo pode ser a pior coisa, né? Então tá aí, gente. Entender que numa guerra nem sempre a vitória é conquistada através do corpo a corpo. Às vezes uma estratégia pode resultar numa vitória rápida ou demorada, mas uma vitória única. Canal Brasil Notícias, fui, gente!